Olá, seja muito bem-vindo aqui para mais uma aula. Eu sou especialista em relacionamento e trabalho há muitos anos no consultório, atendendo famílias com as mais diversas queixas. Mas uma queixa recorrente de pessoas que buscam melhorar um relacionamento é a falta de comunicação ou a dificuldade para se comunicar com o outro. A dificuldade de expor seus sentimentos e entender o que o outro pensa, o que o outro sente. E é por isso que hoje a nossa aula será sobre comunicação, mais especificamente, o que não dizer para o outro. O que é que eu estou falando que está causando tanto desconforto, tanto em mim como no outro, e acaba sempre em briga, em discussão, em ofensa, em constrangimento, tanto para mim como para ele. Vem comigo que a gente vai descobrir. E por que será que é tão difícil para a gente conseguir chegar em algum lugar com esse modelo de comunicação que nós temos? O que será que falta? Já que a comunicação é justamente para isso, para encontrar um caminho de fazer as coisas que funcione tanto para um como para o outro. Bom, eu tenho que te dizer que isso começou lá atrás, na nossa criação, na nossa educação. E é o seu pai que é culpado? Ou o meu? Não. 99,9% das pessoas foram criadas assim, debaixo de um constrangimento, de uma violência emocional ou até de violência física, aonde era comum ficar de castigo, levar umas palmadas e etc. Tudo isso nos prejudicou e hoje a gente continua com essa mesma dificuldade. E aí, o que a gente faz? A gente vai lá brigar com os nossos pais? De jeito nenhum. Hoje nós temos novas técnicas e ferramentas que se mostram muito mais efetivas. E é por isso que eu trouxe para você 5 pontos que você deve exterminar do seu vocabulário e não usar, se você quer ter uma comunicação boa e pacífica. Agora, se você quer uma briga, se você quer ir para o ringue, é só usar isso, que funciona também. Ah, você nunca me ouve. Que tal se você trocasse e dissesse assim: preciso de um tempo onde você possa me escutar e se concentrar em mim. Veja como muda quando você diz que o outro nunca lhe ouviu. Essa palavra nunca está dizendo que ele não acerta. Ou seja, ele lhe despreza todas as vezes que vocês sentam para conversar. Troque, modifique a frase e você vai ver que o efeito vai ser positivo. Um outro modelo quando a gente usa o nunca e o sempre. Você sempre foge. Que tal se você dissesse: ontem, quando eu fui falar com você, você saiu e não me respondeu o que eu lhe perguntei. Veja como mudou. Eu fui específica. Eu citei uma situação. Ao invés de dizer que ele nunca ouve, que sempre foge. Evite usar este vocabulário. É como se você trouxesse um decreto de negativismo para o outro e entregasse nas mãos dele. Como você acha que ele vai reagir quando você diz isso? É só se colocar no lugar do outro. Como é que você reage quando alguém lhe diz isso? A primeira coisa é se defender. É dizer assim: não é bem assim. Eu sempre te ouço. Tal dia eu te ouvi. Eu não tô fugindo. Quem disse que eu tô fugindo? Porque você já está dizendo para o outro que ele não tem coragem de enfrentar a situação. Veja que nas entrelinhas existe muita violência quando nós usamos o nunca e o sempre. Então, risca da sua comunicação. Ah, essa eu já ouvi muito, já fui testemunha de muitos diálogos assim no consultório. Eu só vou mudar quando ele mudar. Ou, entre os dois, eu só mudo se você mudar. O que parece isso? Primeiro, me parece uma chantagem emocional. Se o outro não fizer, eu não faço também. E fica isso. Mudar em quê? Especificamente. Veja que é uma comunicação violenta e vaga. E por que eu só vou mudar se o outro mudar? Eu mudo pelo outro ou mudo por mim? Eu preciso entender o que está acontecendo para que eu faça as mudanças necessárias na minha vida. E aí o outro faz o que ele quiser na vida dele. Quando eu tento fazer o outro mudar, tanto de opinião, como de comportamento ou de pensamento, a única coisa que eu consigo fazer é o outro piorar. Isso serve para tudo. Eu preciso fazer com que o outro compreenda através dele mesmo, da consciência dele,
e pela minha comunicação assertiva, o que é que está deixando a nossa relação truncada, desconfortável e violenta. Quando eu tento fazer com todas as minhas forças que o outro mude, para depois eu mudar, eu estou invertendo completamente a ordem. Eu é que preciso compreender. Eu preciso nomear o que está acontecendo nessa relação. Então, não use esse tipo de conversa. Eu só mudo quando você mudar. Porque sabe o que vai acontecer? Ninguém vai mudar. A relação vai ficar num empate. Dá a impressão daquelas brigas de touro bravo, que um vem de frente com o outro e é isso que acontece? Da testada, murro em ponta de faca. Isso não vai resolver. Mude você, descubra você. O que está deixando o outro desconfortável, o que você não está gostando, mas evite dizer que o outro tem que mudar para você mudar. Isso não funciona. Ah, quer saber? Faz o que você quiser da sua vida. É mais ou menos assim. Você nem tem coragem de olhar no olho do outro para falar. Porque o que você está falando, na verdade? Que você não se importa com o que ele vai fazer. Será que você não se importa mesmo? Então por que você falou? Se chega nesse ponto da discussão e da conversa, é porque vocês ainda se importam com o que um faz da vida. Senão seria inútil proferir uma sequer palavra para o outro. Então não fala isso. Quando você está falando, você está dizendo que você ignora o comportamento do outro. Você está mostrando desdém. Você está mostrando que nada que o outro faça, de bom ou ruim, te afeta. E não é bem assim. Então não fala aquilo que você não sente. Não fala algo só para provocar a ira do outro. Só fale o que realmente faz sentido. Tiver com raiva, pede uma pausa. Não prolonga a discussão. Diz, olha, não me sinto confortável para continuar hoje. Será que a gente pode dormir para continuar amanhã? Nada como uma boa noite de sono para acalmar os nervos de quem já não está conseguindo nem sequer fazer contato visual com o outro. Ah, você vai pagar tudo que você está me fazendo. Já ouviu isso? Eu já. Muitas vezes. O que você está querendo dizer com isso? Que alguma entidade divina vai te salvar e vai puni-lo pelo que ele está te fazendo? Ou seja, quando você diz isso, você está se colocando na posição de vítima, onde você não tem condições de ter uma escolha, de ter uma outra atitude do que essa de ficar esperando ele te magoar e te maltratar, e que ele vai receber uma consequência. Isso nada mais é do que uma grande chantagem emocional também. Além do mais, você atribui para alguém puni-lo. A vida, o universo, Deus, os pais dele, quem é que vai puni-lo e salvá-la dessa situação ou salvá-lo dessa situação? Veja, quando você diz isso, o que você está despertando no outro? Muita raiva. Porque você está dizendo que ele é cruel, que ele é um passivo agressor, que ninguém está vendo, mas um dia vão ver e ele vai ter que pagar por isso. Isso é comunicação ou isso é briga? Lembra muito mais uma briga, porque você está deixando o outro pronto para te ofender. Ele só vai contra-atacar. O que de verdade você quer dizer com essa fala? Que você se sente deprimida? Que você se sente amargurada? Que você se sente triste? O que é que você está querendo dizer? Em que situações você se sente assim? Primeiro você precisa entender tudo dentro de você, para depois você ir levar para o outro. Se você for numa relação, numa comunicação que nem você sabe o que você está sentindo, nem você sabe o que você vai conversar, você não vai escolher o momento, você não vai escolher as palavras, você não vai escolher que caminho você vai tomar dessa comunicação. Vai com o vento, chega onde chegar. E sabe onde vai chegar? Sempre. Ofensa, mágoa. Um vai machucar o outro. Então, não use esse tipo de expressão. Você um dia vai pagar por tudo que você me fez. Não. Até porque quem vai continuar pagando o preço disso serão vocês dois. De uma comunicação agressiva e de um relacionamento tóxico, que nenhum dos dois está disposto efetivamente a melhorar. Pelo menos conscientemente. Pode ser que até no inconsciente tenha o desejo de modificar. Mas quando eu tenho consciência, eu busco as ferramentas certas. Eu tento entender de verdade
O que eu causo no outro e o que o outro desperta em mim. Aí sim, a gente vai pronto para um diálogo e não coloca a luva de boxe e vai pronto para soquear. Cala sua boca. Cala a boca. Veja, o cala a boca já faz com que você se expresse com muita agressão. E o tom de voz já aumentou de volume. O que você está querendo dizer com isso? Que você não quer ouvir o que o outro tem a dizer e que você tem o direito de mandar ele ficar quieto. Então, se o seu relacionamento já chegou neste nível, onde tem uma agressão verbal tão forte, você precisa rever o que vocês estão fazendo da vida de vocês. Principalmente o que você está fazendo da sua vida. O que você está fazendo nesse lugar? Será que você não está vinculada para infernizar a vida do outro? Será que o outro não está unido a você e vinculado pelo ódio e não pelo amor? Tem muitos casais que ficam juntos, não pelo vínculo adequado, que é o da admiração, do respeito, do amor, do comprometimento, mas pelo ódio. Eles estão, é mais forte do que o amor, os mantém juntos para poder brigar, para poder se machucar e machucar o outro. Então, quando você fala palavrão, quando você tem ofensas desse tipo, quando você xinga o outro, quando você afeta a autoestima do outro e quando você desrespeita de tal modo que o outro, você descala a sua boca como se você mandasse no corpo dele, no sentimento dele, no comportamento dele, no pensamento dele, o nível de agressão de vocês está muito alto. Essa é uma linguagem que não deve ser usada. Nem de uma criança para os pais, nem dos pais para essa criança, nem no trabalho e muito menos com a pessoa que você escolheu passar a sua vida. Cala a boca. Jamais deve existir dentro de uma relação. E o que fazer então para ter uma comunicação eficaz? Que funcione na relação. Que não vire uma guerra, uma grande batalha de duas pessoas sacando de armas que eles têm, muitas vezes do passado, do agora, para trazer ainda mais conflito para a relação. Bom, primeiro você tem que entender que você tem que se preparar para conversar com alguém. Você tem que ver o melhor momento, você tem que entender que existe a hora de escutar, existe a hora de falar e também o momento de se afastar. E se mesmo assim, se preparando para uma comunicação pacífica, a coisa desandar, o leite derramar e você vê que não vai dar certo, você diz, vamos continuar amanhã. Não estou confortável para esse tipo de conversa neste momento, preciso de uma noite de sono. Vamos dar uma pausa? Depois a gente retoma. Gente, nada como uma noite de sono para as coisas voltarem no lugar. Na hora de uma discussão, a nossa amígdala, que é um pedacinho que a gente tem dentro do nosso cérebro, ela expande. Ela como se ela ficasse inflada. E precisa de tempo para novamente ela voltar a ficar do volume original, do tamanho que é para ser. Então veja, isso é biológico, neurológico. O tempo vai fazer com que você veja as coisas de um outro ângulo. Então não força. Viu que vai ofender, viu que vai machucar, viu que está pronto para metralhar o outro, ou o outro está te metralhando, não permita. Diz, olha, acho que por hoje já deu. Faça isso também quando você perceber que o outro está agindo com muita ofensa com relação às crianças. Você que é mãe, você que é pai, e você percebe que a coisa ferveu, que está em ebulição, diz assim, acho que agora tá bom. Depois você continua. Não precisa deixar que o desrespeito aconteça com a criança só para não tirar a autoridade do outro. Se você vê que a coisa engrossou, interfira para o bem da criança, para a saúde emocional da família toda. Não deixa passar, só diz, olha, acho que tá bom, depois nós vamos continuar isso daqui, depois ela também vai poder participar e vai estar melhor para essa conversa continuar. Você tem o direito de intervir, porque o outro se exaltou demais. Isso não é tirar autoridade, isso é trazer a paz para a família. Então faça isso com você, faça isso com o outro, porque isso é uma maneira sábia de se comunicar. E sabedoria nada mais é do que aplicar a inteligência na comunicação e principalmente nas nossas emoções. Então saiba o momento de falar, o momento de escutar, não tenta fazer o outro mudar de ideia, de convencer o outro, vá aberto, com o coração humilde
e com coragem para escutar o outro dizer que você não está certa, porque nem sempre a gente está certo. Aliás, quando a gente vai com uma conversa aberta, a gente volta com a sacola cheia de ideias novas. E a gente percebe que a gente estava falhando também. Afinal de contas, quem é que está no pedestal, né, gente? Não estamos. Todos nós estamos sujeitos a errar, consertar e aí sim evoluir para uma relação pacífica, assertiva, funcional e amorosa. Essa foi nossa aula, mas tem muito mais por aqui. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se você não deu o seu like, esse é o momento. Fica comigo, porque nós estamos crescendo cada dia mais, evoluindo e chegando ao coração das pessoas, trazendo a paz.